A paz do Senhor para você, professor discipulando. Estamos aqui para mais uma gravação do nosso EBD em Síntese podcast, uma realização do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus, igreja esta presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. Meus queridos professores discipulando, estou aqui com meus ladeados, por primorosos professores e amigos que têm um vasto serviço aí prestado à igreja de um modo geral e também um serviço que tem conexão com os novos na fé, os novos convertidos. E eu quero aqui já franquear a cada um deles um espaço para eles se dirigirem a você e aproveitando também para compartilhar as impressões em relação à lição de hoje, né? Estaremos estudando o quê, professor Raul? A paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Eli, paz do Senhor, irmão Douglas Nilson. Estamos nós aqui, mais uma vez, alegres e felizes por termos essa oportunidade de estarmos meditando na palavra de Deus, prestando aí serviço ao reino do Senhor. E hoje nós estaremos com esse tema muito pertinente para os dias atuais, a fidelidade no casamento. Lição de número 5, estaremos tratando sobre este assunto. Obrigado, presbítero Raul. Professor Douglas Nilson Moraes, temos adentrado aí um novo trimestre em que estamos tratando, né, portando uma nova identidade. Temos falado em lições anteriores sobre a cidadania, esta cidadania do reino que temos admitido aqui como sendo assim um dom da graça, né, um dom da graça. E da lição segunda, né, desta revista até aqui, temos descrito e discutido alguns pontos relativos ao perfil deste cidadão no reino, né? E o que, professor Douglas Nilson, poderíamos falar sobre identidade, o que tem a ver a lição de hoje com a identidade cristã e com o perfil do cristão desta nova cidadania? Pai do Senhor, professor Eli, Pai do Senhor, pastor Raul, mais uma vez estamos aqui dando continuidade nessa lição que estamos tratando sobre o Sermão do Monte. Jesus vem discorrer sobre vários assuntos que vai construir essa nova identidade cristã e o contexto de família ele não pode ficar de fora. E veja que os desafios que hoje nós vivenciamos, nos tempos de Jesus, haviam desafios tais quais em que muitas vezes o significado de família ele estava sendo relativizado por outros valores que nós temos hoje, mas assim como naquele contexto essa temática era muito relevante e atual, assim é a temática da fidelidade no casamento para os nossos dias. Obrigado, professor Douglas Nilson. Meus queridos professores discipulando, você que faz parte aí do quadro docente e se ocupa, né, do ensino dos nossos convertidos, mas você também que não tem vínculo, né, com o quadro, o corpo de professores discipulando, mas se interessou por este conteúdo e quem sabe sequer é professor da EBD, mas tem sido abençoado por este material, pelos subsídios destas gravações. Eu quero aqui te encorajar a se inscrever neste canal do podcast da Assembleia de Deus, da IADERN, e também acompanhar as aulas dos demais segmentos. E adentrando aqui, meus queridos amigos aqui, professor Raul, professor Douglas Nilson, a fidelidade no casamento, né? O texto base desta lição é Mateus capítulo 5, versículos de 27 a 32, e estaremos aqui falando sobre pureza, a pureza não só do corpo, mas também da mente, a pureza dos sentimentos, a pureza nas palavras, a pureza nos atos. Quer dizer, estaremos aqui tendo em consideração, ou tendo em perspectiva, a fidelidade no sentido amplo, né? Requerida dentro do contexto conjugal. E a pureza de si mesmo, né? Que diz respeito ao próprio cristão, o próprio cidadão do reino,
e a pureza do outro, a pureza do nosso semelhante, a pureza do próximo, a pureza dos nossos irmãos, né? E que venhamos direta e indiretamente contribuir com essa pureza, por essa pureza, ao invés de sabotarmos e comprometermos e solaparmos o princípio da pureza requerida pela palavra de Deus. Agora, professor Douglas Nilson, o que dizer da moderna minimização da proibição do adultério, da censura para a prática do adultério que nós vemos e constatamos hoje, né, nessa sociedade contemporânea? Eli, a questão do adultério nos nossos dias, ele acaba sendo transformado e nós temos que sempre olhar o que o novo convertido, que é o nosso alvo, né, como é que ele adentra ao contexto cristão, vindo de uma sociedade em que os valores eles eram totalmente deturpados. Então, o adultério ele não tem o peso do pecado. Então, no contexto extra-igreja, ele faz parte de uma vivência natural. Cada vez mais os homens, tanto homens quanto mulher, para satisfazer o seu ego, para satisfazer as concupiscências da carne, eles vão vivendo relações que hoje se falam em relações abertas, relações que envolvem mais de uma pessoa, ou seja, o contexto de adultério ele vai sendo tornado comum, vão mudando, a sociedade vai desconstruindo esse termo pecado, vai fazendo com que eles vejam isso como normal. Nós vemos muitas vezes até no contexto televisivo, em filmes, em literaturas, em que aquilo que no passado, algumas práticas elas eram vistas como um ponto fora da curva, no contexto de hoje, eles querem passar, a sociedade quer passar que essas pessoas são felizes desse jeito e às vezes mais felizes do que aquele homem, aquela mulher que vive a fidelidade matrimonial. Então, o novo convertido, ele sai de um contexto dessa forma e adentra aqui, muitas vezes, e vivenciando essas práticas pecaminosas lá, e nós precisamos entender que, no contexto cristão, baseado na palavra de Deus, isso é até bem mais profundo. Não é só você ser fiel ao seu cônjuge, é você ser fiel em todo um contexto, porque a sua fidelidade ela começa em Cristo. Então, se você é fiel a Deus, você vai buscar desenvolver a fidelidade no contexto matrimonial. Então, adultério é adultério para nós, infidelidade é infidelidade, não tem outra palavra, e Deus, Jesus, no Sermão da Montanha, ele deixa isso muito claro. Nós, como cristãos, precisamos entender que viver para Cristo é renunciar às práticas pecaminosas do mundo, e isso envolve a prática da infidelidade conjugal. Verdade, professor Douglas Nilson. O Walter Verkaiser, né, num texto, num livro, numa obra sobre ética, ele vai considerar a infidelidade como uma deslealdade, né? A infidelidade, a traição conjugal como a mais básica das traições, né? Colocando até como mais fundamental, até, digamos, quando ele se compara à traição à pátria, por exemplo. Professor Raul, é possível nós conciliarmos amor com egoísmo, né? Deus, ele, digamos, quer, esse discurso hoje, né, politicamente correto, Deus quer a minha felicidade. O que dizer dessa frase, presbítero Raul? Bom, irmão Eli, a frase está correta. Deus quer a minha felicidade, isso é verdade, isso é um fato. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como é que o homem quer satisfazer, quer buscar essa felicidade, né? Aí é onde se está o X da questão. Nós estamos falando, na lição de hoje, sobre o assunto, né, o tema. O assunto é casamento, né? E dentro desse assunto, nós temos dois temas que estão intimamente relacionados, esses dois temas. Quais sejam? A fidelidade
dentro deste casamento, entre o homem e a mulher e homem, e a indissolubilidade deste relacionamento, né, profundo. Então, a felicidade, ela tem que estar dentro desses dois temas, ou seja, fidelidade, e indissolubilidade. Fora dessas duas temáticas, ou seja, se for infiel, não vai ter felicidade. Se houver a dissolubilidade, ou seja, o rompimento do casamento, também não haverá felicidade. Porque a união entre um homem e uma mulher, de forma íntima, nós estamos falando aqui de forma íntima, e os irmãos entendem o que significa isso, a relação conjugal, a relação conjugal, ela apresenta inúmeras consequências, inúmeras. Aqui não dá para se elencar a quantidade de consequências que existe neste ajuntamento entre um homem e uma mulher para se relacionar de forma íntima. Então, se uma pessoa não tiver se relacionando, um homem com a mulher com o homem, não estiverem se relacionando dentro dos princípios estabelecidos por Deus, este homem e esta mulher não serão felizes. Eles terão ali uma aventura, eles terão ali uma situação que pode gerar até um prazer, mas no final vai ser morte, na certa. No final vai ter um vazio, vai ter um arrependimento, vai ter uma mágoa, vai ter um ressentimento, enfim, vai ser uma desgraça. Porque Deus, ele é sábio e ele estabeleceu tudo que ele estabeleceu para proporcionar felicidade ao homem. E fora desse padrão divino, não existe felicidade para o homem. Obrigado, presbítero Raul. Eli, Pois só um não. comentário dentro dessa pergunta, quando você pontua, né? É possível conciliar amor com egoísmo? Veja que há um grande perigo no contexto de sociedade que nós vivemos por não compreendermos o real significado do amor, das relações, e isso culminando na família, né? Muitas vezes as pessoas contraem matrimônio pensando naquele caso do príncipe, do super-herói que diz, ó, eu vou casar para fazer você feliz e coisas dessa natureza, quando na verdade o casamento é um compromisso que ambos assumem para glorificarem juntos a Deus, porque nós fomos criados com um propósito maior de viver para a glória de Deus, ser um tributo a Deus. Então, a partir do momento que contraímos matrimônio, nós assumimos diante de Deus que aqueles individuais que glorificavam a Deus nas suas particularidades, agora vão ser um para continuar glorificando a Deus. É união monossomática, né? Uma só carne, heterossexual, porque macho e fêmea, né? Tratam-se de macho e fêmea, indissolúvel, né? O pastor Raul já mencionou. E também, irmãos, também acrescente-se que... Um cônjuge com apenas outro, que tem a ver com o que a gente está estudando hoje, que é fidelidade, né, ao cônjuge. Isso. Monogâmico. E essa questão da busca pela felicidade, né? Ela permeia a vida do ser humano, porque o ser humano está sempre em busca desta felicidade. E aí a gente vê o seguinte, o segredo da felicidade consiste em tentar fazer o outro ser feliz. Aí é onde está a dualidade, felicidade e egoísmo, né? Conforme a pergunta que você fez, Marli. Se você buscar a felicidade do outro, em ver o outro feliz por uma ação que você praticou, você vai estar sendo feliz também. Você vai ficar se sentir feliz. Então veja que não há egoísmo nesta relação. Há sim, por outro lado, um altruísmo, querer o bem do cônjuge. Então,
realmente o egoísmo não cabe dentro desta relação do casamento, dessa relação íntima que acontece dentro do casamento. O egoísta ele vai usar o outro, né? Vai considerar o outro como um meio para ele ser ou para ele buscar a felicidade. E também fica complicado para uma pessoa que não é feliz, digamos, a pessoa é infeliz, se considera infeliz. E como é que ela vai entrar e se aventurar num relacionamento conjugal para fazer o outro feliz se ela não é infeliz? Aliás, se ela é infeliz, já é infeliz, né? E ela, como é que ela vai esperar isso, né? Cobrar isso do outro, criar essa expectativa. Não, eu quero que fulano e tal me faça feliz. Ela já é infeliz. Aí fica complicado, né? Parece que o outro é que tem a obrigação para com ela. E o segredo é esse aí. Você tem que entender que a sua felicidade consiste em se esforçar para fazer o outro feliz. Se você fizer isso, meu amigo, pode acreditar, você vai encontrar felicidade. Agora, se você ficar esperando ser feliz com a ação do outro, aí você tem uma grande chance de ser uma pessoa infeliz, né? E aí, nesse contexto, quando nós buscamos viver essa relação de eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz, o outro assume muitas vezes uma posição de Deus, porque nós sabemos que quem vai nos preencher e nos completar em felicidade é apenas o próprio Deus. E qualquer relação de felicidade horizontal, humana, ela passa por uma boa relação vertical para nós cristãos. Verdade. Então, quando não entendemos isso, nós vamos transferir para o outro o motivo da minha felicidade. Aí o outro me frustra, porque ele é O pecador. fundamento, o É o fundamento da... fundamento. O outro me frustra porque é pecador como eu. E aí eu vou ficar esperando dele algo que só Deus pode fazer por mim. O professor Douglas tem até um livro que é Quando os Pecadores Dizem Sim. Que é um livro muito Isso é o casamento. utilizado, São dois pecadores dizendo, fazendo um voto diante de Deus de fidelidade e tal, de fidelidade. perante outros pecadores, né? Outros pecadores e tal. Meus queridos, eu só reaproveitando aqui... Pois E só não, mais uma colocação, Meli. É um tema muito vasto, muito amplo, né? Mas eu quero aqui pontuar com os irmãos que a felicidade, como a gente está colocando aqui, que consiste em você fazer o cônjuge feliz. Ora, se eu penso assim com minha esposa e ela pensa assim comigo, vai ser mais ou menos como aquela expressão, quem é o menor, né? Um luta para ser o menor de todos. Então, se eu estou lutando para ela ser feliz e ela está lutando para eu ser feliz, e esta minha luta em fazê-la feliz vai me tornar feliz, ora, isso contribui decisivamente para a fidelidade dentro do casamento, né? E, consequentemente, para a indissolubilidade deste relacionamento. Então, veja que, às vezes, as pessoas se separam porque não encontram felicidade. O outro não está me fazendo feliz. Mas é você que tem que fazer o outro feliz. Você já se perguntou se você fez o outro feliz? só conectando com o que o professor Douglas Nilson mencionou sobre a finalidade da existência. Nós existimos para um relacionamento com Deus, né? Agora, é claro, né, a consequência desse relacionamento é o gozo, né? A gente vai desfrutar, um dia nós desfrutaremos de Deus para sempre e, digamos que a felicidade seria, pelo menos, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, né? É uma promessa de Deus para a igreja. Inclusive, o casamento é um sinal, o casamento aponta para a nossa união definitiva com Cristo, um dia, né? Então, o casamento não é uma finalidade em si mesmo. Então, a gente, se alguém coloca... Porque você pode, digamos, tratar coisas boas da criação e colocar nelas, digamos, suas esperanças últimas e fazer com que este relacionamento, esta instituição, né, digamos, seja o seu fundamento final e digamos, se torne, digamos, o alvo das suas mais profundas aspirações. Aí fica complicado, aí já é idolatria, você já está degenerando uma instituição que Deus criou, né? E não você está buscando uma instituição finita, limitada, temporária, uma coisa que só Deus pode lhe oferecer.
Tá certo? Meus queridos, avançando aqui para o primeiro tópico, estaremos falando... Moeli, me permita só fazer mais uma colocação, Certo. baseado nisso que você está falando. A coisa mais importante na vida de um ser humano é o relacionamento com Deus. Até porque é Deus que, como já falou o professor Douglas Nilson, é Deus que preenche o ser humano. As demais coisas que estão à nossa volta, que Deus nos concede termos para cuidarmos, para zelarmos, isso aí são coisas secundárias. Mas a Sofrimento coisa... pode fazer parte também, né? Pode. A segunda coisa mais importante na vida de um ser humano, para aqueles que se casam, é o casamento. A primeira coisa é o relacionamento com Deus, porque você vai morar com Deus um dia. Um dia o cônjuge vai morrer, você vai morrer ou o cônjuge vai morrer e essa união vai ser dissolvida. E para o céu, se os cônjuges, né, o homem e a mulher forem para o céu, lá não vão se casar, não vão ser casados. Ah, porque eu era casado aqui na terra, lá no céu também eu vou continuar casado com a minha esposa. Não existe isso. Né? A partir do momento que nós formos morar no céu, nós teremos um corpo glorioso, diferente. Então, o casamento ele é finito. Mas, do ponto de vista social, humano e até espiritual, a segunda coisa mais importante da vida do ser humano, para aqueles que se casam, é o casamento. Por que eu estou falando para aqueles que se casam? Porque tem pessoas que não se casam, e isso não tem nenhum problema. Paulo diz, olha, eu gostaria muito que vocês não se casassem, fosse que nem eu, né? Porque casar é uma necessidade. É uma necessidade para algumas pessoas. Tem pessoas que não sentem necessidade, como o apóstolo Paulo mesmo. Né? Aí ele diz assim, olha, eu queria que vocês ficassem sem se casar, porque quem se casa tem muitas tribulações, porque vai ter que agradar o cônjuge. Ele fala isso, né? Mas, para que você não fique abrasado, se você não pode se conter, então é melhor que se case. Então, ele deu, a Bíblia ela nos orienta sobre isso. Mas a segunda, então, o relacionamento com Deus é a coisa mais importante da vida do ser humano, e depois do relacionamento com Deus é o casamento. Por quê? Porque a própria relação de Cristo com a igreja é comparada a um casamento, a uma junção de corpos, de pessoas que devem pensar num só propósito, né? Então veja que isso é muito profundo, e a fidelidade nessa relação e a indissolubilidade desta relação é algo que Deus assim deseja para o bem, para a felicidade real daqueles do casal, né, do homem e da mulher. Obrigado, professor Alvo. Só 2 pontos para a gente fechar essa questão da felicidade, relacionando felicidade e casamento. Salmo 128, um dos pilares da família, aliás, da vida, né? Da existência. Nós temos ali, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, ou seja, a crença no Deus verdadeiro, a religião, é um dos pilares. Comerá do fruto do trabalho das suas mãos. Trabalho, feliz serás e tudo te irá bem. Aí outro aspecto dessa bem-aventurança, seria um outro pilar, aí a mulher é como a videira frutífera, os filhos como planta de oliveira, a roda da sua mesa. Né? Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, o casamento, a família, estão presentes aí como uma das colunas, um dos pilares da felicidade. Salmo 128. E mais um ponto é que, se você observar as Escrituras, é estranho uma pessoa que, digamos, algum personagem bíblico que era feliz fora do contexto do casamento ou da família. Fora do contexto. Você só tem Jesus e o apóstolo Paulo, se é que ele não foi alguma vez casado ou ele era viúva. A gente não pode ser dogmático ou conclusivo em relação a essa questão, né? Mas o padrão das Escrituras é que a felicidade está dentro do contexto da família. Meus queridos, só agora vamos adentrar aqui ao primeiro tópico. Jesus condena a luxúria. Temos mencionado aí o problema do egoísmo ou da falta de altruísmo, e a luxúria ela digamos, um sintoma, né, de uma prática egoísta, sintoma, digamos, muito que desmoraliza e chama muita atenção, né, e que prejudica o casamento, compromete a união conjugal, né? E o problema da luxúria, né, ela está conectada com a questão da sua postura diante do outro. Quando você vê o outro dentro do relacionamento conjugal e fora do relacionamento conjugal também, né? Quando você considera o outro como meio para um fim,
Aí aqui você vai incluir todas as uniões ilícitas e abomináveis, né? Seja uma relação fora do casamento, antes do casamento, seja a união de um homem com um animal, de um homem com um cadáver, de um homem de um indivíduo com uma criança, né? Pedofilia. Então, tudo entraria nesse problema, nessa relação aqui ao invés de considerar o outro como um fim em si mesmo, que é a prática do amor, o exercício do amor, você ter o outro como um fim em si mesmo. Pelo contrário, você considerar o outro como um meio para o fim. Você usar o outro, ou se permitir ser usado, né? Professor Douglas Nilson, o 7º mandamento, né? Não adulterarás, e a interpretação que Jesus faz do 7º mandamento, ele está, na verdade, condenando a atração de um homem simplesmente pela mulher. O que ele exatamente está condenando aí? Proibindo. Aquele que olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou com ela? Como assim? Então, eu queria ler o texto, Mateus 5, 27, 30. Jesus afirma o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí ele vai seguir, mas essa primeira parte, imagina num contexto em que algumas linhas, né, de, de, de que historiadores afirmam que havia uma certa relativização da família naquele contexto, em que homens abriam mão do seu casamento e davam uma carta de desquite e estava tudo ok, e ele seguia e contraía novo matrimônio, era uma sociedade em que esses valores estavam totalmente permeados. Então veja que Jesus agora, ele vai, porque como nós falamos desde a primeira aula, Jesus aqui não está mudando algo que estava posto, uma lei, mas Jesus está trazendo uma compreensão correta dessa lei que os fariseus, os escribas, não a faziam. Ainda que tivessem zelo, muitas vezes colocavam fardos, buscando ter um controle maior, mas havia muitas fragilidades. Então, veja que Jesus está dizendo o quê? Que o adultério, como qualquer pecado, ele começa no coração. Então, não é o fato de eu dar uma cantada em uma mulher, ou querer me relacionar com essa mulher, ou consumar de fato uma intimidade com a mulher que eu adulterei. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que é no coração onde surgem as práticas pecaminosas. Então, quando eu atento para uma mulher, e esse atentar não é um olhar desapercebido. Quando eu atento para uma mulher e ao atentar, eu começo a construir uma imagem de uma relação virtual que facilmente poderia ser real, mas aí vem o que? O contexto de religiosidade. Não, eu não posso fazer isso, mas eu faço no coração, por quê? Porque ninguém sabe. Aí Jesus disse, você já cometeu. E esse mesmo princípio, ele vai usar para o fato de matar alguém, o fato de você ser um assassino. Então, no coração é que surge. Então, não é o ato de olhar, é muito mais do que isso, porque o olhar, dependendo como o seu coração se prende àquele olhar ou se porta, você já está em um ato de adultério. Presbítero Raul, arrancar o olho direito. É para a gente interpretar, digamos, literalmente, esse versículo? Jesus ele foi enfático a respeito daquilo que é causa do pecado, né? Como já falou o professor Douglas Nilson, o pecado, antes de se revelar no mundo material, a sua gênesis ocorre no mundo espiritual. O pecado ele tem origem lá. Então, tudo aquilo que uma pessoa
concebe no pensamento como se quisesse fazer aquilo no seu pensamento, ele já fez. Ele já fez, porque o que separa a prática física daquela prática que ele está apresentando ali, ainda que no pensamento, é apenas a oportunidade de fazê-lo. Então, o pecado, ele é de origem espiritual. Ele poderá ou não se materializar, se apresentar diante dos homens. Tem consequências, Todo mesmo no pecado, coração. todo pecado tem consequência, né? Porque o pecado, ele afasta o homem de Deus. E é por isso que nós temos sempre que pedir perdão a Deus, porque às vezes a gente peca sem querer, né? Não estamos falando aqui de ser tentado, porque ser tentado não é pecado. Até a própria lição aqui, ele traz muito bem isso. O próprio Jesus foi tentado em tudo. O diabo tentou Jesus por 40 dias no deserto e tentou em outros momentos. Não, até Jesus teria pecado, né? Sido considerado um Exatamente. pecador. A carta aos Hebreus diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele não pecou. Então, ser tentado é uma coisa, não é pecado. Porque isso aí é próprio do mundo, da própria natureza carnal mesmo, nossa humana. O diabo, que é o fomentador do pecado, né, que ele é o tentador. Então, ser tentado não é pecado, mas a concepção, ainda que no âmbito apenas espiritual, aí sim é pecado, e pecado tem consequência. Por isso que Deus, né, e Jesus, porque Jesus é Deus, ele trata o pecado com muita severidade, porque não se pode brincar com aquilo que pode matar. Aquilo que pode matar, olha, o diabo não pode matar um crente. O diabo é poderoso. O diabo só não é poderoso em relação a Deus. Porque Deus, em relação ao diabo, o diabo não é nada. Mas o diabo tem poder. Tem poder. Agora, ele não tem poder de colocar uma pessoa no inferno. O diabo não tem. O que coloca o homem no inferno? O pecado. O pecado coloca o homem no inferno. Por isso que Jesus, que Deus, trata com severidade. Por isso que Jesus morreu. Porque Jesus veio para cumprir, para pagar um preço que era impagável a qualquer ser humano, que é o preço do pecado. Então, Jesus, o próprio Deus veio para se oferecer no lugar do devedor, do pecador. Então, o pecado tem consequência. Então, Jesus, ele traz aqui uma figura muito austera, mas necessária, para dizer assim, ó, meu amigo, se teu olho te escandaliza, corta, lança fora o teu olho, porque te é melhor entrar no reino de Deus com um olho do que tendo os dois e ir para o inferno. Se tua mão te escandaliza, corta tua mão, joga fora. Porque é melhor você entrar sem uma mão no reino dos céus do que você ter duas mãos e ir para o inferno. Logicamente que Jesus não estava se referindo a cortar literalmente a mão ou arrancar o olho literalmente. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, se possível fosse, era melhor fazer isso. Ele estava chamando a atenção. Ele estava dizendo assim, porque sem um olho você não vê, né? E sem uma mão você não trabalha, né? Então Jesus estava dizendo assim, olha, é mais importante você ficar sem poder trabalhar, é mais importante você ficar sem a sua capacidade física total, é mais importante você ficar sem essa capacidade do que você pecar. Porque o pecado leva o homem, ou leva a consequências eternas. O homem vai passar a eternidade sem Deus. Então, é importante que a gente tenha o pecado como algo terrível. E a gente não pode ser transigente com o pecado. O pecado é terrível. Ainda que a gente peque, a gente tem que reprovar o pecado. A gente não, o crente é diferente, já falamos em aulas anteriores, que o crente é diferente, uma pessoa em Jesus é diferente de uma pessoa que não conhece a Deus. Por quê? Porque o crente, quando ele peca, ele sente tristeza. Ele pede perdão a Deus, ele vai se reconciliar com Deus, né? E o Senhor perdoa. Agora, uma pessoa que não é crente, que não tem Jesus, que não tem o Espírito Santo na vida, ela peca e acha até vantajoso aquilo, conta aquilo como se fosse um ato de heroísmo que fez, e mesmo sabendo que Deus reprova, mesmo sabendo que é pecado, né? Então é muito diferente o crente. E Raul, só uma fala dentro disso, é interessante porque Jesus, nesse sermão, ele vem apresentar atitudes radicais para os seus seguidores, né? Ele
quando ele diz. E são atitudes totalmente contrárias ao que as pessoas faziam. Imagina quem tem o hábito, falamos em outro momento, eu tenho o hábito de orar em público, e isso para aquela sociedade era o exemplo de alguém religioso, alguém puro, alguém santo. Aí agora Jesus chega e diz: vá para o seu quarto, ou seja, não é para você ser visto, é para o Pai lhe ver. A questão de jejum, havia toda uma prática por trás do jejum para aquele povo, que quando alguém olhasse assim: olha, Raul está com cabelo por fazer, é porque ele está em jejum, esse homem é muito santo, não chegue perto. Aí Jesus disse: você tem que ser normal como qualquer dia. Atitudes radicais. E no caso de arrancar uma mão, arrancar um olho, é uma atitude igualmente radical. Primeiro, que ninguém quer arrancar qualquer que seja um membro seu. Segundo, se imagina como essa autoconfissão que ninguém quer. Aí já pensou, eu chego num outro dia, estou sem minha mão. Todo mundo ia dizer: olha, esse homem estava cobiçando a mulher de alguém, porque o mestre falou que quem estivesse cobiçando ia arrancar a mão. Então, isso gerava uma vergonha, um constrangimento público. E um último ponto é que alguns judeus acreditavam que na vida eterna, se você morresse com alguma falta de algum órgão, alguma mutilação, até mesmo os mártires, eles teriam um corpo ressurreto, mas com a ausência desses elementos. Então, havia toda uma crença que gerava qualquer temor naquelas pessoas. Mas o que Jesus está dizendo, como o pastor Raul falou, é algo assim muito radical. Reflita: você quer seguir a Cristo? Quero. Então, você tem que tomar atitudes radicais. E isso envolve arrancar parte de você como forma de render-se ao Senhor. Obrigado, professor Douglas News. Meus queridos, ainda temos o segundo e terceiro tópico. Eu gostaria de prosseguir aqui, tá? Aí vamos só trabalhar um pouco aqui a objetividade em algumas perguntas e respostas. Por exemplo, aqui em segundo tópico, a intenção do coração transparecerá nos membros do corpo. Temos comentado aqui sobre que o pecado nasce no coração, as motivações, as intenções, né? E que o que temos falado até este momento ressalta a necessidade de vigilância, a necessidade de se resistir a tentações e também não ser fonte ou causa de tentação para terceiros ou para o meu próximo, né? Para o meu semelhante. E que, digamos, todos os sentidos, seja o olho, não apenas o olho, mas todos os demais sentidos, eles podem ser alvo ou podem absorver ou veicular formas de impureza, ou serem fontes de contaminação ou focos de tentação para mim e para o meu próximo. Então, que eu adote a devida vigilância, né, a fim de que eu não caia e que também não seja tropeço para o outro. E que eu não venha, de forma direta ou indireta, estimular todo tipo de impureza. Existem diversas impurezas nas suas mais diversas gradações, né, mas que isso não venha de nós, que não parta de nós, que não venhamos a encorajar, tá certo? E, pelo contrário, venhamos a fortalecer a instituição do casamento e que combater tudo aquilo que venha proibir o casamento, ressignificar o casamento ou corromper, degradar o casamento, os princípios do casamento. Meus queridos, professor Raul, como lidar com o problema da cobiça externa e internamente? Eu acho que isso já foi ventilado aqui, né, nos comentários mais recentes. O que poderíamos ainda comentar, digamos, sobre a pureza sexual para o solteiro e para o casado? Professor Raul. É uma exigência de Deus, não é, irmãos? Porque, como eu já falei, tudo que Deus estabeleceu para o ser humano é para a felicidade do ser humano. Se não houver a observância daquilo que o Senhor estabeleceu, fatalmente a pessoa será infeliz. Será infeliz, terá muitos prejuízos aqui em vida e, por fim, a morte eterna, se não se arrepender, não é? se não se tiver encontro com Cristo. Essa questão do pecado, né? da pureza,
Deus exige, né, a palavra de Deus exige a pureza sexual, seja do solteiro, seja do casado, porque todos, se não observar isso, peca, né? E Deus não quer que a pessoa peque. Por quê? Olha o que diz aqui a palavra de Deus, Romanos, capítulo 3, versículo 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23 também diz assim, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado gera morte. E quando Jesus veio, todos pecaram, né? Como o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, aquele povo de Israel, apesar de ser os religiosos da época, apesar de ser a nação escolhida por Deus, eles se afastaram da lei do Senhor, da verdadeira interpretação da lei do Senhor, de maneira que eles tinham pecado e estavam mortos nos seus delitos, né, nos seus delitos, nas suas práticas delituosas. E aí, Jesus vem com esse discurso radical aos olhos daquelas pessoas que estavam acostumadas a praticar atos pecaminosos, porque aquela geração era adúltera, aquela geração não era pura sexualmente. Jesus disse, uma geração adúltera e perversa me pede um sinal, mas não será dado outro sinal senão o que aconteceu com o profeta Jonas, se referindo à sua morte, que ele passaria 3 dias no seio da terra, sepultado, e ao terceiro dia ressuscitaria, como de fato aconteceu. Então, aquela sociedade era adúltera, e deturpar a palavra de Deus, interpretar ao seu bel prazer, e Jesus ele vem tratar aos olhos dele com radicalismo. Não é radical isso não é radical. O tratamento que tem que ser dado ao pecado tem que ser radical, não pode se transigir com o pecado. Pecado mata, é como um veneno. Você vai botar um pouquinho de veneno na boca? Você tem que afastar-se do veneno, você não pode botar veneno na boca. Se botar veneno na boca, mais um pouquinho, vai morrer, vai ficar esfumando, vai cair, vai ter problemas neurológicos, enfim. Pecado não é brinquedo, é um tirano. O pecado mata. É como eu já disse, olhe, é a única coisa que pode levar o homem para o inferno. O diabo não leva ninguém para o inferno, ele não tem esse poder. Ele quer que o homem vá para o inferno. Ele quer, mas ele não tem esse poder. O poder de levar o homem para o inferno é o pecado. Graças a Deus que, para isso, Jesus veio para desfazer o pecado, para nos perdoar e nos levar para o céu. Então, Deus requer de nós a pureza sexual, seja para o solteiro, seja para o casado, porque isso vai gerar vida. Isso é bênção para o ser humano. Já falei aqui que há inúmeras implicações quando um homem ou mulher se ajuntam de forma íntima e não são casados. Não é dentro do relacionamento, porque o ajuntamento íntimo, ele é lícito dentro do casamento. Fora do casamento, é ilícito. Ele é pecaminoso. E diga-se passagem, é até na sociedade, ainda que seja uma sociedade corrompida, é até mal visto pela sociedade. Tem muitas pessoas que estão nem aí, mas quando você fala assim, ó, fulano traiu ciclana, que era casado, todo mundo, que coisa feia, né? Todo mundo sabe que isso é errado. Todo mundo sabe. Agora, tem pessoas que praticam e brincam com isso, fica praticando como se isso fosse brinquedo, mas não é brinquedo, né? Então, a gente tem que saber que Deus estabeleceu essas coisas para nós, para a gente ser feliz, para nós sermos felizes, né? Porque se houver aí o ajuntamento de pessoas, né, e relacionar-se intimamente, há inúmeras consequências terríveis, como decepção, desilusão, se sentir como se fosse um objeto, desprezado, isso para o homem e para a mulher, sem contar com as inúmeras doenças que surgem por causa dessa prática. Doenças terríveis, doenças fatais surgem por causa dessa prática. Então veja como isso é terrível, né? E isso não diz respeito somente àquelas 2 pessoas que estão se relacionando ali de forma ilícita, diz respeito a toda a sociedade, porque uma vez que aquela pessoa gera uma doença e ela vai se relacionar com outras, vai transmitir a doença. E fica toda a sociedade daqui a pouco doente, como existe aí países, lamentavelmente, com um índice altíssimo de pessoas contaminadas, né, por doenças transmitidas pelo ajuntamento íntimo de pessoas, né, que não são casadas. Professor Douglas Nilson,
Avançando aqui para o terceiro tópico, a indissolubilidade do casamento. Temos falado sobre cônjuges pecadores, né, que devem se sujeitar diante de Deus e se sujeitarem um ao outro, né, na prática dessas funções que Deus estabeleceu dentro desse plano de Deus para a família. É claro que isso também evoca aí uma dependência do Espírito Santo, porque se a gente não usar de abnegação, né, se a gente não buscar essa dependência em relação da graça de Deus, né, constantemente, a ação do Espírito Santo, fica difícil a manutenção do casamento, a preservação da fidelidade dentro do casamento e também a prática do amor, o desafio de amar, de perdoar. O que nós poderíamos falar dentro desse terceiro tópico? Eli, o terceiro tópico ele vai focar primariamente na questão da indissolubilidade do casamento. E aí, mais uma vez, o nosso público, os novos convertidos, eles podem estar chegando e trazendo uma carga de valores deturpados que leva muitas vezes a ter interpretação equivocada do conceito bíblico. Às vezes, até mesmo no contexto cristão, muitas pessoas, por não entender aquilo que falamos anteriormente, se eu não estou feliz nessa relação, melhor que eu me separe, melhor que eu deixe, melhor que eu vá viver minha vida, glorificar a Deus sozinho. Só que não é esse o propósito. Muitas vezes a pessoa, por não entender o propósito, a responsabilidade, a aliança firmada em um casamento, as pessoas acham que porque a sociedade muitas vezes prega isso, querem isso, acha que é aquela questão. Se não deu certo, a vida segue, cada um vai para o seu lado. Desistir da E família, não lutar não lutar. Então, pela veja, família. quando Jesus ele vem tocar nesse assunto, ele toca mais de uma vez sobre esse tema, ele enfrenta pessoas que tinham um conceito machista em que o homem não está mais, de acordo com algumas escolas rabínicas, né? O homem não está mais gostando da mulher. Acabou o sentimento, eu não sinto mais nada por ela. Eu dou uma carta de divórcio e vou seguir minha vida. E aí Jesus, ele vai dizer algo que é muito mais profundo. Ele diz, olha, nós não devemos tornar essa aliança algo dissolúvel. E ainda mais, mesmo diante de situações, até mesmo de infidelidade, o ponto de partida de Jesus é o perdão. Por quê? Porque nós precisamos entender que em toda e qualquer relação que existe, toda e qualquer ação, vai envolver pecados, mas nós fomos perdoados por Cristo. Então, o ponto central da relação matrimonial também é o perdão. Agora, muitas vezes não há esse perdão, ou uma das partes, ou ambas as partes, não querem continuar caminhando. É o que Jesus diz quando alguém chega para ele e diz: mas Moisés não mandou dar carta de divórcio? Ele diz assim: pela dureza do coração. Então, é a dureza do coração que leva o homem a abdicar da sua família, leva a mulher a buscar um outro contexto familiar por achar que não está sendo feliz nesse contexto. Por quê? Porque entendeu equivocadamente que aliança é essa. Mas a nossa declaração de fé é muito taxativa nisso, porque está baseado na palavra, não mudou, porque a palavra ela é absoluta, ela não muda, não varia com o tempo. Nós continuamos crendo, ensinando e defendendo a indissolubilidade do casamento, que a questão da infidelidade, ela pode trazer muitos dissabores, mas é nessa hora que entra também o aconselhamento pastoral, muitas vezes, para ajudar esse casal com algumas marcas, algumas feridas, mas buscando a restauração, porque esse é o propósito do Senhor, a restauração. Então, o novo convertido, nós, professores, precisamos passar isso como uma verdade para eles.
Porque eles podem vir e venha com a imagem que, assim, a sua vida pregressa ficou para trás, inclusive a sua família, a sua esposa. Não, agora é uma nova vida, uma nova construção. Não, pelo contrário, agora você precisa reorganizar essas construções que vieram com você. E isso envolve o discipulado, o aconselhamento bíblico, a vida com Cristo para tratar de dentro para fora e você poder refletir essa nova identidade em Cristo. Obrigado, professor Douglas Nilson. Presbítero Raul, como é que poderíamos fazer o fecho dessa lição, nas suas considerações finais, por gentileza? Bom, casamento é uma bênção. Nós estamos falando aqui sobre esse assunto e para ele continuar, para a sua existência se perpetuar até a morte, como é desde a sua concepção, é necessário que haja a fidelidade, né? Porque a infidelidade ela poderá gerar o rompimento do casamento, como Jesus disse aqui, né? Aquele que deixar sua esposa, ou vale para o cônjuge também, aquele que deixar seu marido por qualquer razão, a não ser por causa da infidelidade conjugal, aí vai estar em sérias consequências. Então, foi Jesus quem falou, e tem uma outra hipótese também, né, que a Bíblia traz, que da questão do divórcio, que Paulo trata sobre isso lá em 1 Coríntios, a lição traz aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, quando o cônjuge que não é crente, ele resolve deixar o outro que é crente. Imagine que o marido não é crente, a mulher é crente, aí o marido diz assim, olha, porque você é crente, eu vou me embora. E aí Paulo diz, olha, se ele fosse embora, você fica livre, né? Porque você não vai buscar isso, mas se ele quer lhe proibir de servir ao Senhor, como eu já falei, a coisa mais importante da vida do ser humano é o relacionamento com Deus. Depois vem as outras coisas, incluindo o casamento, que é a segunda coisa mais importante na vida de um ser humano. Então, essas duas hipóteses estão previstas na Bíblia, né, para dissolução do casamento, e casamento é uma bênção. As pessoas, às vezes, como já falou o professor Douglas News, quer sair de um relacionamento para ir para o outro, achando que vai ser feliz no outro. E aí é lei de engano. Porque se eu estou buscando a felicidade no outro, ou seja, que eu quero que o outro faça me feliz, a gente já viu aqui que se você quer ser feliz, faça o outro feliz. Aí você vai ficar feliz em fazer o outro feliz, né? Se você for atrás de felicidade, esperar que o outro lhe proporcione felicidade, você vai se frustrar, pode dar margem para você dizer que quer se separar por causa disso, vai buscar um outro relacionamento, vai ter a mesma necessidade, vão surgir os mesmos problemas, e aí vai ficar eternamente mudando, pulando de galho em galho, né? Não vai dar certo. Todos esses rompimentos trazem traumas terríveis, talvez até indeléveis para o espírito, para a alma dos envolvidos ali nessa ruptura. Isso é muito sério. É muito sério o negócio desse. E a vida é muito curta para a gente ter mais de um relacionamento, né? Eu vou fazer 22 anos de casado com a minha esposa e eu digo para você, meu irmão, que não é fácil. Não é fácil. Eu amo a minha esposa. Amo a minha esposa, só amo a Jesus mais do que ela. Eu já disse para ela já. Mas nós temos 5 filhos, amo os meus filhos, mas não é fácil. Não é fácil. Apesar de eu amá-la, não é fácil, porque é normal a convivência. Você, quando você vivia com seu pai, ou você que vive com o pai ainda, você não discute com o pai? Às vezes o pai quer uma coisa, você quer outra, e aquela coisa, aquele conflito de ideias ali. Com a mãe, a mesma coisa. Pessoas que mais caras que você tem quando você é pequeno, né? Quando você está sob a tutela deles. Então, veja que é natural as divergências, mas o casamento é uma bênção. E para fechar aqui, já estou falando muito, uma vez eu estava na universidade e eu estava num laboratório de informática, logo quando estavam surgindo os computadores, a gente estava lá fazendo trabalho. E eu estava fazendo meu trabalho, eu tinha três jovens conversando na mesa seguinte, assim, no lado, e eles estavam falando sobre casamento. E aí dizendo que não quero casar não, casamento é muito ruim, não sei o quê. E eram 3 rapazes, era uma moça e 2 rapazes, né? Pelo que eu escutei da conversa, do curso de administração. E eu lá escutando, aí não me contive e entrei na conversa. Aí eu disse, rapaz, eu
eu estava escutando vocês conversarem aqui sobre o casamento, dizendo que o casamento não é ruim e que é muito problema e tal. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês são do curso de administração, correto? Sim. Vocês gostariam de uma pequena empresa, de administrar uma pequena empresa ou uma grande empresa? Uma empresa assim, tamanho do Brasil, uma multinacional, vocês gostariam de qual? Eles não responderam, mas eu sei que vocês gostariam de administrar a maior empresa possível. Me diga uma coisa, uma grande empresa tem problema? Sim ou não? Vocês são da administração. Lógico que tem muito problema. Vocês aconselhariam os donos da empresa, os acionistas, a extinguir aquela empresa porque dá problema? Ou vocês encaram aquele problema como desafios e que é inerente daquela grande empresa? Assim, meu amigo, como diz na linguagem jurídica, mutatis mutandis, ou seja, com as devidas adequações, assim é no casamento. É um grande negócio. Tem os probleminha, mas você vai ter que administrar para o seu bem, para a sua felicidade e para a glória de Deus. Professor Douglas Nilson, suas considerações finais, por favor. Ali, dois pontos, um dentro o comentário que o pastor Raul falou na questão do cônjuge, quando não é crente e decide partir, e a palavra deixa claro que você não vai viver sob um jugo. Mas o contrário não é uma permissão para o crente. Então, o crente, ele é casado com um descrente, a palavra diz que ele santifica o descrente. Então, não tem essa prerrogativa do crente dizer, agora eu sou crente, se você não aceitar Jesus, então você vai embora, porque eu só vou caminhar com quem é crente. Essa prerrogativa não vai existir para nós crentes. Isso é um ponto. E um outro ponto é que na questão do amor, né? Amor, uma relação nessa questão ainda de solubilidade, amor é o mesmo que sentimento. Então veja que por nós não compreendermos bem esse amor que deve permear relações, nós transformamos o casamento sendo conduzido por sentimentos. E sentimentos, ele tem seus altos e baixos. O pastor Raul disse, sou casado há 22 anos. Se for olhar a escala de sentimentos, teve dia que o sentimento estava lá em cima, outro estava lá embaixo, e vice-versa. Mas o que mantém uma constância é o amor, porque esse amor ele é advindo do Pai. Então, é um amor que ele não vai sofrer essas variações que os sentimentos sofrem. Então, qualquer relação, o novo convertido precisa entender, qualquer relação que ele é conduzido por sentimentos, ela pode ter fracassos, porque o sentimento, eles são instáveis. Mas nós precisamos entender que quando eu compreendo que a aliança, o casamento, é uma relação que é fundamentada no amor, e amar é uma decisão, tal como Jesus diz, que eu devo amar o meu inimigo, então amar é uma decisão, então a nossa caminhada matrimonial, ela vai ser conduzida, guiada pelo Senhor, mas buscando a eternidade. Então é isso, esperamos que o professor, juntamente com os alunos, possam desfrutar bem dessa aula, que é por demais importante para os nossos alunos, novos convertidos, para que assim eles possam compreender essa etapa. Alguns já aceitam a Cristo com seus relacionamentos, já casado, outros ainda solteiro, e precisar compreender essas particularidades e essas verdades que são absolutas biblicamente. Obrigado, irmão Eli, irmão Raul. Obrigado, meus amigos, presbítero Raul, meu caro professor Douglas Nilson. Chegamos aqui ao final de mais uma gravação. Quero aqui dizer para você que é professor discipulando e luto por sua família, que defende o casamento. A Deus nossa gratidão, e à liderança do ENEC, nosso pastor Reinaldo, e ao nosso pastor Martim, nosso pastor presidente, nossa gratidão também pela confiança, por estarmos aqui conduzindo este projeto que tanto tem abençoado e alcançado alunos, né? A família da Escola Dominical. A paz do Senhor a todos e até A próxima. a próxima Paz, aula. Senhor.